Então, mais uma tarde aqui na Ponte de Ferro. Não se esqueça do profeta. Mais uma vez aqui pregando a palavra de Deus. Palavra que renova, uma palavra que é essa aí que pode nos absolver da condenação eterna. Esquecida, né? Pelo mundo, ignorada, desprezada. Mas ela é como a luz do sol, reflete luz. No sentido luz, que Jesus se referia, são as ações do indivíduo. Treva também são as ações que o indivíduo anda praticando no sentido de matar, roubar, adulterar, entre outras coisas. A luz, quando o cara, ele é o contrário de tudo isso. Então, meu amigo, a Bíblia diz que a luz não se une com as trevas, olha aí. Se encaixando aí o assunto que eu estou dizendo, não se une. Mas estamos aqui nessa tarde como mensageiro de Deus. Não viemos aqui acusar ninguém. Não viemos aqui entrar na vida particular de ninguém. Mas pela luz da palavra de Deus estamos aqui para pregar o verdadeiro evangelho. Não um evangelho que não transforma, não um evangelho que Paulo disse que se viesse alguém pregar um outro, seria anátema, não aceite. Esse evangelho é um evangelho cultural, capitalista, um evangelho que é convencer você toda vez que você permaneça no erro. Mas esse evangelho pregado por João Batista, pregado por Jesus e os apóstolos, é diferente. Requer obediência, submissão, proporciona sofrimento, desprezo, humilhação. Você não é bem aceito, mal visto, você é mal visto, perseguido, maltratado. Estão vendendo uma coisa que não é. Alguém vai querer lhe matar como mataram os irmãos que nos antecederam na igreja primitiva, na Idade Média, na Inquisição. Mas nós estamos aqui. Você não pode matar a palavra, porque a palavra uma vez ela foi assassinada na cruz, mas ele ressuscitou. A morte não teve poder derreter a palavra. E essa palavra ainda hoje permanece viva, eficaz, que transforma e que liberta o mais vil pecador. A questão é de você abrir o seu coração. Estamos num tempo difícil, onde quanto mais a sociedade ela vai se reproduzindo, crescendo, a tecnologia, a ciência, a imoralidade, o pecado, a violência, todas essas coisas vai também reproduzindo e crescendo. A incredulidade, o ateísmo, o materialismo, a falta de fé, a falta de amor. Mas por meio de Cristo, por meio de Yeshua, por meio do Evangelho, Ele fará você uma nova criatura. E você passará a amar, passará a ter um relacionamento com Deus totalmente diferente do que você tem hoje. Hoje o homem ama o mundo, ama a Deus ao mesmo tempo. Aí a Bíblia diz que ninguém pode amar o mundo nem a Deus ao mesmo tempo. Você tem que aborrecer a um. Para aborrecer a um, você tem que amar o adultério, o sexo anal, oral, o prazer de matar, de roubar, de adulterar. E para odiar o outro, você tem que repudiar tudo isso. Ou você ama ou você odeia. Se você amar a palavra, você vai ser uma nova criatura. Você vai ser um preservador, você vai trabalhar em prol da sociedade. Um evangelho que transforma. Você vai trazer todavia uma palavra porque você foi transformado por ela. E quem é transformado por essa palavra, ele tem esse amor, tem esse prazer. Embora que custe a sua vida, embora que custe a sua reputação. Embora que o sistema queira lhe matar, mas você tem que segurar a verdade. Não corra não, fuja não. O que você vai desarmar as trevas, o diabo, o inferno, é a sua fé. Então a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, nem contra o homem. É contra as potestades principadas das trevas. Que se levanta e tem se levantado continuadamente contra o verdadeiro evangelho. Quer extinguir, quer destruir, quer excluir
abafar, esconder o verdadeiro evangelho. Mas ninguém pode esconder o verdadeiro evangelho, não. Tem um aqui, eu acredito que tem outros que também pregam um evangelho que transforma, que absolve o homem da condenação e da morte eterna, que tira do homem esse prazer de amar a idolatria, a feitiçaria, que tira do homem esse prazer que ele tem de beber sangue, derramar sangue, comer carne humana, que tira o prazer do homem, quem gosta de vestir uma saia e ficar de quatro, você receber um sêmen no ano e na boca. Nós sabemos que, biologicamente, nós que tem um pouquinho de conhecimento, Deus quando cria o homem com diversidade de órgãos, cada órgão tem a sua função diferenciada. Então a boca não faz a vez do ano, nem o ano faz a vez da boca, a vagina não faz a vez da boca, nem a boca faz a vez da vagina, nem o ano faz a vez da boca, nem a boca faz a vez do ano, nem a vagina faz a vez de ambos. Portanto, os valores estão revertidos. Estão procurando reverter a lei natural das coisas. São essas coisas que complicam, que proporcionam dor, sofrimento. Os hospitais estão cheios. A casa funerária tem vendido muito caixão, o cemitério está cheio. Por quê? É porque Deus é perverso, é porque Deus é mau? Não. É a escolha do homem, o homem é que escolhe. Ele coloca o caminho da vida e o caminho da morte. Agora você é que deve escolher. Que ele veio e ele não tem prazer na morte do ímpio. Que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então o prazer de Deus é esse, que o homem se arrependa. O prazer do diabo é o contrário, de ver o cara morto, de ver o cara assassinado, de ver o cara permanecer nessa idolatria, nesse engodo. Ele trabalha 12, 24 horas para permanecer o cara todavia amando as coisas deste mundo, ignorando as advertências, as leis naturais, as leis moral de Deus. Pai da mentira, mentiroso, assassino, acusador, tudo isso ele é sem alma, não tem amor, enganador, mentiroso. Mas Jesus desfez tudo isso na cruz, cumprindo a lei, e cravou sobre ela uma cédula que era contrária a nós. Por isso que eu digo, meu amigo, a solução do homem não está no seu status, a solução do homem não está no seu dinheiro, a solução do homem não está na sua origem, a solução do homem está em ele reconhecer que é um pecador, que precisa desse perdão de Deus para que você possa se tornar um filho de Deus. Porque tudo aqui passa. Salomão disse que tudo aqui é passageiro, meu amigo. O novo céu e a nova terra que ele tem preparado para nós é mais excelente do que isso aqui. Não existirá casa de detenção, delegacia, cemitério, casa funerária. Não existirá assassinatos, cegos, paralíticos, motel, hotel. Não existirá campo de futebol, cinema. Nada disso, meu amigo, vai existir. Injustiça, depravação, imoralidade, ideologia de gênero. Tudo isso vai passar porque a morte, ela vai ser sepultada. Capítulo 15, versículo 1 por diante de 1 Coríntios diz que nós receberemos um novo corpo. E dentro desse novo corpo, nós passaremos a se relacionar com Deus e passaremos a ver Deus como Ele é, e é Yeshua também. Não passaremos mais esse detrimento de morrer, de ficar cego, ser infartado, ficar na cadeira de roda. Não, senhor. Você nunca mais chorará, você nunca mais verá seu filho, sua esposa, sua neta, seu marido, seu esposo assassinado no caixão. Você não terá esse desprazer de fazer o sepultamento deles. Nesse novo céu, nessa nova terra, é de graça. O único meu que você poderá escapar dele é se você aceitar Yeshua como o seu Senhor e Salvador e abandonar as práticas deste mundo. Vamos virar agora a cama para lá. É, mais uma tarde, né?
Uma ligeira introdução. Aqui na Ponte de Ferro, onde nós estamos aqui, com essa responsabilidade de trazer uma palavra de Deus. Palavra essa que poderá mudar, transformar, libertar. Palavra que tem poder para tornar o escravo, o condenado, aquele que não tem esperança neste mundo, aquele que está subjugado pelas suas ações destrutivas, e ele quer se libertar e não pode se libertar. Ele quer deixar as drogas, ele quer deixar o caminho da violência, ele quer deixar o caminho da imoralidade, da depravação, ele quer deixar o caminho da perversidade, mas ele não tem força, ele não encontra força, ele se acha preso. Mas tem um que pode libertar o homem, tem um que pode libertar o homem dessas correntes que tem escravidade e acorrentado o homem, para que toda vez ele permaneça nessa vida desagradável, nessa vida que não tem agradado a Deus. Quando a Bíblia diz que quem ama este mundo não pode agradar a Deus. Quem ama este mundo, ele despreza ele, todavia não aceita. Ele está desprovido, não só do conhecimento eterno de Deus, mas como ele tem prazer nas coisas deste mundo. Ele tem prazer de matar, tem prazer de roubar. Ele ama. O que o diabo ele ofereceu é sua. Lá no monte da tentação, a glória desse mundo. Uma certa ocasião, Jesus teve fome. Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando. O tentador chegou perante ele e mostrou a glória desse mundo. E disse para Yeshua, para Jesus: tudo isso eu te darei, se tu te apostares e me adorares. Ora, ele é um cara tão sádico, tão mentiroso. É um ser destrutivo. Que ele não criou nada, ele não tem nada para oferecer. Como ele poderia oferecer ao homem a glória desse mundo? Porque ele não teve nenhuma parte, nem sequer na criação. E nem ele criou nada. Jesus olhou para ele assim, aí usou a própria palavra e disse para ele: só o Senhor teu Deus tu adorarás e só a ele servirás. E o diabo ainda continua com essa mesma proposta, oferecendo ao homem desprovido, o homem despreparado, o homem que não tem conhecimento de quem é Deus, o homem que não conhece a Deus. Mas certa vez, Jó, na sua tribulação, no seu sofrimento, quando ele teve vitória, ele teve sucesso, ele chegou a dizer: eu conheci a Deus somente no ouvir, mas agora os meus olhos viram a Deus. Mas para ele conhecer e ser mais íntimo de Deus, ele teve que passar por um processo, e esse processo que ele passou não foi fácil. Qual foi o processo de Jó? O diabo chegou perante Deus, acusa Jó de ser fiel a Deus por conta da sua riqueza. O diabo acusa agora Jó, que Jó era íntegro a Deus, porque Jó era rico. Agora, se tu me permitir que eu tire sua riqueza, eu vou te provar que Jó, ele não será mais esse homem que ele apresenta ser. Mas Deus, na sua onisciência, sabia quem era Jó. O diabo é só presente, o diabo não sabia que passaria por essa vergonha. E Deus permite agora que Satanás tire toda a riqueza de Jó. Aí o diabo veio, sabe por quê? Porque o diabo estava insatisfeito, porque Jó era um patrão justo, Jó não roubava o direito do trabalhador,
Jó não diminuía o salário do trabalhador. Jó pagava bem aos seus trabalhadores. Os trabalhadores de Jó comiam na sua mesa. O que Jó comia, os trabalhadores dele também comiam. Jó era a aposentadoria dos cegos, dos aleijados. Jó, como rico, ele era a aposentadoria dos órfãos, das viúvas. E hoje ninguém quer ser isso, não. Meu irmão, o diabo não tem prazer quando o cara é bom. O diabo não tem prazer quando o cara é justo. O diabo não tem prazer quando o cara teme a Deus. O diabo não tem prazer quando o cara ama o seu semelhante. O diabo não tem prazer quando o cara quer ver o bem do seu próximo. Foi isso que aconteceu com o diabo. Ele ficou invejoso. Ele ficou irado. Aí agora ele procura o meio por onde ele possa provar de que Jó não era fiel a Deus. Jó só era fiel a Deus porque Jó era rico. Aí ele pediu a Deus para tocar na riqueza de Jó. Aí Deus agora de imediato permite que ele toque na fazenda, na riqueza de Jó. E quando Jó estava ali na frente da sua mansão, da sua casa, aí chega agora um mensageiro, trouxe uma notícia dizendo: Jó, eu estava pastoreando o teu rebanho, de repente caiu fogo do céu e matou todos os teus animais. Aí Jó ouviu aquela notícia. Depois chega outro mensageiro, disse: Jó, eu estava lá perto dos teus filhos, servindo a ele como garçom, e caiu fogo do céu e todos os teus 10 filhos foram consumidos pelo fogo. Mas mesmo assim, Jó permaneceu íntegro a Deus. Aí o diabo insatisfeito, porque o diabo não quer que você seja bom. O diabo não quer que você ame a sua esposa. O diabo não quer que você ame a sua família. O diabo não quer que você ame os seus filhos. O diabo não quer que você ame o seu pai. O diabo não quer que você ame a sua mãe. O diabo não quer que você ame seus irmãos. O diabo não quer que você ame seus primos. O diabo não quer que você ame o seu avô. O diabo não quer que você ame a sua avó. Tem até pessoas com essa natureza. Quando o pai e a mãe chegam de certa idade, ele se sente incomodado. Ele não tem mais prazer de ver o seu pai ou a sua mãe, por conta da sua idade, se relacionar com ele na sua casa, na sua mansão, ou no seu apartamento. Aí ele procura agora um exílio para colocar os pais ali. Aí o diabo tem prazer nisso. Mas aquele pai trabalhou tanto, aquela mãe trabalhou tanto para ver a prosperidade do filho, para ver a prosperidade da filha. Mas sabe qual foi o resultado? Sabe qual foi a retribuição do pai? Sabe qual foi a retribuição da filha e do filho? Foi colocar o seu pai velhinho, a sua mãe velhinha lá no exílio. Porque para ele era um incômodo. O diabo trabalha para você ser assim. Você tem um coração perverso, um coração mau. O diabo trabalha para você não amar o seu filho ou a sua filha. Por qualquer motivo você fica irado, com raiva da filha e do filho. Por qualquer motivo você se ira com o marido. Por qualquer motivo você se ira com a mulher. Por qualquer motivo você quer matar a mulher. Por qualquer motivo você quer matar seu filho. Por qualquer motivo você quer matar seu pai. É o que vem acontecendo hoje nessa sociedade. O autor de toda a desgraça, de toda a miséria que vem acontecendo na face da terra é o diabo. Agora o diabo ele não assume, nem vai assumir. E ele não é o único culpado não. Porque o homem contribuiu também para esse mal. Deus havia avisado Adão que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. É o que aconteceu, Adão vem agora e vai e come daquele fruto que Deus havia proibido para ele, porque esse fruto despertaria o mal no coração, no pensamento dele, mudaria o relacionamento do homem para com Deus, mudaria a natureza do homem.
que era uma natureza pura, sem malícia, sem maldade. Não existia no Adão nem erva, a impureza, a maldade. Mas depois que ele pecaram, que ele desobedece a Deus, que eles não quiseram ser mais orientados por Deus, vejam que a retribuição, a justiça de Deus faz com que tudo isso que vem acontecendo em nossa sociedade, o único culpado somos nós. O único culpado é o homem tem culpa de o pai matar o filho, o homem tem culpa de o filho matar o pai, o homem tem culpa de o marido matar a mulher. O homem tem culpa de, muitas das vezes, ser atingido por um câncer, por uma cegueira, por um glaucoma, de perder as pernas. A Bíblia diz que se culpa o homem dos seus próprios pecados, ou seja, da sua própria escolha. Quando Adão escolhe a desobedecer a Deus, Adão agora, ele passa agora a se tornar um ser totalmente desprovido da comunhão, da proteção, da orientação, porque ele perde a natureza da inocência e da pureza. E quando o homem perde essa duas proteção na vida do homem, que é a pureza e a inocência, por conta de ele comer do fruto do conhecimento do mal e do bem, agora o homem descobre o desejo e o prazer de matar. O homem agora descobre o desejo e o prazer de quem gosta de vestir uma saia. O homem descobre agora o prazer e o desejo de abrir a boca e receber um sêmen no ano e na boca quem gosta. Veja como as coisas mudaram quando aquele homem tinha um bom relacionamento com Deus. Quando ele peca, ele perde esse bom relacionamento. O homem se torna agora carnívoro. O homem se torna agora predador, cruel. O homem não quer mais saber mais de Deus. A partir do momento que o homem ele passa a desobedecer às instruções de Deus, o homem está querendo, o homem está dizendo: eu não quero mais saber de Deus. Eu não quero mais Deus na minha sociedade. Eu não quero mais Deus na minha família. Eu não quero ser mais orientado por Deus. Na verdade, o que eu quero é satisfazer os desejos depravado, imoral, assassino e desumano que foi herdado no ser humano após o pecado, após a desobediência do homem. Você que não tem tempo, não quer. Você tem o maior tempo de entrar numa rede social. Você tem um direito seu. Você tem o maior tempo de assistir um jogo. Você tem o maior tempo de assistir um filme pornô, violento. Mas você não tem tempo. Você não tem prazer em pegar uma Bíblia e abrir ela para pelo menos saber de algumas coisas. Jesus disse: erra o homem por não examinar as escrituras, porque ela de mim testifica. É a causa da nossa sociedade, é a causa do mundo, de tanto sofrimento, de tanta violência, de tanta depravação, de tanta injustiça. É o desprezo que o homem dá ao seu Criador. Esse desprezo que o homem deu, ele não foi obrigado, ele não foi orientado, mas foi voluntário. Ele queria ser igual a Deus. E quando ele passa ardentemente esse desejo de ser igual a Deus, foi justamente o que levou a ele a comer do fruto que Deus havia proibido de ele comer. Mas agora ele estava ignorando. Ele não estava mais levando Deus a sério, porque ele queria mesmo ser igual a Deus. Ele queria os dados, ele queria o poder, ele queria ser adorado. Ele queria ser venerado.
Ele não estava mais só satisfeito com a mulher que Deus tinha dado a Adão, não. Adão não estava satisfeito em viver em um oásis, não. Adão não estava satisfeito que tudo Deus que era para ele e a sua companheira e seus descendentes, não. Adão queria algo mais poderoso, que era ser igual a Deus, e ninguém pode ser igual a Deus. Uma certa ocasião Deus aparece a Moisés e disse a Moisés: eu sou o que sou, e além de mim não há outro Deus, não há Deus que possa competir com esse Deus que criou os céus e a terra, não. É Ele que lhe perdoa, é Ele que lhe transforma, é Ele que entra na sua vida, é Ele que perdoa os seus pecados, é Ele que te avisa o caminho aonde você está trilhando, te levará à condenação, te levará à morte, te levará ao lago de fogo. Observe que antes do homem pecar, o homem tinha o maior prazer, o homem já sabia o horário. E o relógio do homem, sabe qual era? Era o sol. E quando o sol estava já querendo se esconder, ele era no crepúsculo da tarde. Aí Adão com Eva já estava naquele lugar onde Deus aparecia para conversar com ele. Mas quando eles pecaram, eles se esconderam. Não tiveram mais coragem de se apresentar para manter aquele diálogo com Deus. Porque ele perdeu o temor, ele perdeu a comunhão. Ele ficou desprovido, o medo tomou conta dele. Ele descobre agora o que Deus havia dito a ele que ele não poderia descobrir. Em primeiro lugar, o que foi mudado em Adão, quando ele come do fruto, Deus chega para Adão e diz assim: Adão, por que tu me desobedecesse? Tu és pó e para o pó tu tornarás. Foi a primeira sentença que Deus lança sobre a raça humana, foi a morte. E a segunda sentença que Deus lança sobre o ser humano foi a maldição da terra. Olha aí o que vem acontecendo na terra. É tsunami, é o que mais? É terremoto, é inundações, é incêndios. Tudo isso aconteceu e vem acontecendo por conta da prevaricação do pecado, por conta do desejo árduo, do desejo que jamais poderia se concretizar na raça humana em Adão, é de ser igual a Deus. Primeiro, Deus é infinito. Deus não teve genealogia. Adão sim, teve princípio. Quem criou Adão foi Deus da onde? Do barro. E Deus, Ele é eterno. Não houve genealogia, nem princípio de dia, e não haverá fim. Todas essas coisas gerou na sociedade e na raça humana um prejuízo irreparável, e um prejuízo que o homem não podia mais reparar. O erro que o homem cometeu lá no Éden. E o que aconteceu? Qual foi a retaliação da parte de Deus quando o homem peca? Deus disse para Adão: tu és pó e para o pó tu tornarás. Adão era infinito, Adão não morria. Adão não era atingido pelo câncer. Era impossível Adão ser atingido pelo infarto, pelo derrame. Era impossível Adão morrer debaixo de um ônibus, de um trem, de crivado de bala, de arma branca, de um câncer, ou de qualquer outra doença, de uma AIDS, de coração, de pulmão. Porque o homem, sem pecar, essas coisas não tinham poder sobre a raça humana. Essas coisas somente tinham poder sobre a raça humana, sobre os seres vivos. Quando o homem peca, agora ele fica sujeito. Porque houve uma sentença de maldição na raça humana por conta da sua prevaricação, por conta do seu pecado. Foi o pecado que proporcionou todas essas desgraças que vem acontecendo na família e na sociedade. Foi o pecado que fez com que, pela escolha do homem, não de Deus, do homem quem gosta de vestir uma saia, do homem quem gosta de ficar de quatro e ser penetrado por outro homem, de abrir a boca e receber um sêmen. Essa depravação, essa imoralidade, quem gosta de ver um cara bigodudo, dois bigodudos beijando na boca e lambendo a língua um do outro. Escrito está onde, irmão? Está lá em Romanos, no capítulo 1, por conta da prevaricação, por conta da escolha do homem, eles se inflamaram, homem com homem, mulher com mulher, deram as costas para a lei natural e a lei moral de Deus. E quando o homem agora passa a amar outro homem,
E quando a mulher agora passa mal, você é mulher, é um direito seu. Não estou dizendo no seu particular, mas eu tenho que falar o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Deus tem um sentimento de desprezo, de horror, de ódio, não pela pessoa humana, mas pela prática realizada por Ele. Se Deus odiasse o homem, Deus não daria o seu filho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. O homem se tornou-se gay, a mulher se tornou-se lésbica, o homem se tornou assassino, ladrão, malfeitor, injusto. Mas mesmo assim Deus deu a vida dele em favor do homem. Amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os céus, eu poderia usar essa expressão, quem não confere ficou de luto. Por que o céu ficou de luto? É uma expressão minha, é uma analogia da minha parte, porque agora o Filho de Deus tomou uma forma humana. Yeshua veio para este mundo sem pecado. Ele veio agora para realizar o quê? Para reconciliar o homem com Deus. O homem pecador, o homem que é sanguinário, o homem ladrão, pervertedor, o homem nefasto, o homem destruidor, predador, imoral, assassino. Aí agora ele diz assim, quando o anjo bradou, não há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém que possa morrer pela humanidade. Nós estávamos predestinados à segunda morte, à condenação eterna. Nós estávamos predestinados ao Tártaro. Sabe o que é o Tártaro? É um lugar que você vai ter sede, mas não vai ter água. É um lugar que você vai ter fome, mas não vai ter alimento. É um lugar que você vai ter dor, mas não vai ter nenhum medicamento. Você vai ter sono, mas não vai ter nenhuma rede, nenhuma cama. Não vai haver uma internet, não vai haver um motel, não vai haver uma praia, não vai haver um rio, não vai haver um ar-condicionado, não vai haver uma companheira para você se relacionar com ela. Você não poderá comemorar os 15 anos da sua neta, da sua filha. Você não poderá comemorar os 20, 30, 40 anos de casamento lá no inferno. Aqui você ainda tem esse direito de você comemorar o seu casamento, de você comemorar os 15 anos da sua filha. Aqui você ainda pode comemorar uma festa natalina ou Réveillon. Aqui você ainda pode ir para uma praia, para um zoológico. Aqui você ainda pode ir para um campo de futebol. Aqui você ainda pode ir para o shopping. Aqui você ainda pode ir para um motel. Aqui você pode fumar uma maconha, beber um bom vinho. Aqui você pode ter uma rede para se balançar. Aqui você pode ter um telão. Agora num Tártaro, nada disso você vai ter. Num Tártaro não há esperança para aqueles que morrem sem Cristo. Num Tártaro não há esperança para aqueles que morrem ignorando o favor e a graça e o perdão de Deus na sua vida. Quantas pessoas no decorrer desse ano de 25 já morreram? Quantos hoje estão no ML? Quantos hoje já morreram no hospital? Quantos hoje já estão sendo sepultados? Ou já foram sepultados? Quantas famílias estão enlutadas? Aí eu pergunto, quantos morreram preparados? Quantos acreditaram nessa redenção? Quantos acreditaram, morreram acreditando que ele poderia ser absolvido? Quantos morreram seguro? Quantos morreram como Cristo, como seu passaporte? Quantos abriram seu coração e repudiaram as coisas desse mundo? Quantos abandonaram o engodo desse mundo? Quantos deram as costas para os príncipes desse mundo? Você nunca ouviu falar do príncipe desse mundo? O príncipe desse mundo já apareceu a mim uma vez só, não, várias vezes. Você pode me chamar de mentiroso, de louco. Você pode até dizer que eu estou inventando. Para você acreditar no Evangelho, eu não preciso disso. Porque quem transforma e quem convence o homem não é o que eu estou falando, não. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Ele foi constituído para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então não sou eu, não. Então, meu querido amigo, Deus, a cada ser vivo,
Ele determinou um tempo de vida aqui na terra. E a Bíblia diz no capítulo 21 que naquele dia onde o povo, nações e língua e tribo irão comparecer perante ele, ninguém poderá negar. Se você morrer, que Deus lhe guarde nessa condição e você passar por aqui e ver essa pregação, no dia do juízo você vai ser apresentado a ele e eu estarei lá. E você não poderá dizer a ele que não ouviu essa palavra, porque eu vou ser lançado na sua presença para dizer a você que eu estava pregando e eu vi você ali. Mas Deus não tem esse prazer. Lá em Atos dos Apóstolos diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo de Deus é de perdoar o homem. O objetivo de Deus é de reconciliar o homem. O objetivo de Deus é trazer ao homem uma solução que só é sua, Jesus, é que pode realizar na vida da sociedade e da família. Meu amigo, aqui você tem o quê? Um ar-condicionado, aqui você, segundo a sua origem, você tem um ventilador, você tem uma água. Você tem, segundo a sua origem, você tem o que comer. Agora no inferno, você não vai ter esse privilégio não. No inferno você não vai poder beber água. No inferno você não vai poder se alimentar. No inferno você não vai poder se deitar do lado do seu marido. No inferno você não pode encostar a sua cabecinha do lado da sua mamãe. No inferno você não vai poder encostar a sua cabecinha no lado do seu esposo. É lá no inferno onde você vai se arrepender por ser maltratado a esposa. É lá no inferno onde você vai se arrepender por ser maltratado a fauna e a flora. É lá no inferno que você vai se arrepender por ter matado a sua esposa. É lá no inferno que você vai se arrepender por ter traído a sua mulher. É lá no inferno, quem gosta, você vai se arrepender por ter traído o seu marido. É no inferno onde o homem vai reconhecer os seus pecados. Mas vai ser tarde demais. Jesus fez uma parábola de um rico e um pobre. O rico disse que eu tenho de tudo aqui, não preciso de nada. Mas aquele pobre vivia ali na mesa dele em busca de uma migalha. Ele nunca deu uma migalha àquele pobre. Aí a Bíblia diz que veio a morte e levou o pobre. Em segundo lugar levou o rico. E lá no inferno, eu quero dizer que o rico foi para o inferno, não é porque ele era rico não. A riqueza não proporciona essa predestinação não. O que vai prevalecer são as suas ações, não é a sua riqueza. E o rico estava lotado, cheio, esgotado de tanto ser mau, perverso. Não tinha coragem dele pegar um osso seco para dar àquele miserável pobre que vivia do lado da casa dele mendicando. O amigo daquele pobre, ele era um cachorro que via lamber as suas feridas, mas ele nunca usou de misericórdia para aquele miserável. É por isso que eu digo, porque o rico foi para o inferno, não é porque ele é rico não. Deus não condena a riqueza. Deus condena são as ações destrutivas do ser humano, mal, perversa. Quando o cara não usa de misericórdia com o pobre. Um certo dia, um certo rei Nabucodonosor, Deus levantou ele se tornou o Senhor do mundo. Aí o profeta foi a ele e disse a ele que ele revertesse os pecados dele. Deus havia dado a ele poder sobre o mundo, mas ele ignorava os pobres miseráveis e ele não dava atenção. Aí o profeta vai para ele e diz a ele que ele se arrependesse e mudasse de atitude. Ele foi embora. No outro dia ele chegou no palácio e exaltou e trouxe a glória para ele, em vez de ele exaltar e não tecer a Deus. Ele usa essa expressão, porventura não foi eu, Nabucodonosor, que construí esse grande palácio. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande na vida de Nabucodonosor, que quando Nabucodonosor não reconheceu que existia e que existe um soberano, um trono acima de qualquer governo, em cima de qualquer poder, aí uma voz falou com ele. E Deus faz com que Nabucodonosor se torne um animal. E Nabucodonosor passou 7 anos comendo capim como um animal. Aquele poderoso, aquele ditador. Mas era uma lição. Deus usa de misericórdia para o que ele quer. E quando passa os 7 anos, Nabucodonosor volta ao normal. Aquele homem que
ele transferia a glória para ele. Aquele cara que era altivo, orgulhoso, aquele cara que não queria reconhecer que Deus era o soberano, estava agora comendo capim, estava agora sem escovar os dentes, estava agora sem poder limpar o bumbum. Estava comendo capim, passou 7 anos naquela condição até ele aprender, até ele ser um cara humilde, até ele reconhecer que existe um trono, existe um Deus. E quando passa 7 anos, aquele imperador, aquele grande rei, quando ele volta ao normal, a primeira coisa que ele fez foi exaltar o Deus Criador do céu e da terra. Infelizmente, há muitas pessoas que vão exaltar o nome de Deus quando estiver no inferno. Infelizmente, muitas pessoas vão reconhecer que Deus é soberano quando ele estiver num Tártaro. Aí ele vai agora glorificar, ele vai agora pedir a Deus clemência, misericórdia. Aí ele vai reconhecer que Deus é supremo, mas não há mais solução, não há mais jeito. Em Hebreu está escrito que foi proposto uma só vez o homem morreria por isso, segue ao juízo. Então, meu amigo, aproveite esse tempo que Deus tem lhe dado na terra. Não desperdice, porque o maior valor que você tem não é a sua família. O maior valor que você tem não é o seu carro, não é a sua casa. O maior valor, o maior bem que você tem é a sua alma. E Deus, e depois vem a família. Aí a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Salomão diz que tudo aqui é passageiro, tudo passa. Nada aqui permanece. Tudo aqui é ilusório. Quantas pessoas hoje estão no ML? Quantas pessoas hoje já perderam a vida por conta da sua ignorância, por conta da sua estupidez, por conta da sua rejeição? Muitos desacatam, muitos procuram tentar ofender a dignidade de Deus. É um louco. Jesus olhou para o bilionário disse: você é um louco, você não tem nada, tudo que você tem é meu. E um dia você vai morrer e não vai levar nada. Sabe onde é o lugar? Os orgulhosos, daqueles que não reconhece que Ele é o Senhor, que é Deus. Em primeiro lugar é o cemitério, em segundo lugar é o inferno. Mas não é o prazer de Deus. Eu sempre digo que Deus não tem prazer de condenar o homem. Deus não tem prazer de ver o homem ir para o inferno. Deus não tem prazer de ver o cara sofrendo, gritando, rangendo os dentes lá no lago de fogo do Tártaro. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que a igreja está na terra pregando uma palavra. É por isso que eu estou aqui nesse sol quente. Eu não ganho dinheiro, não estou aqui sendo remunerado. Eu estou aqui porque eu tenho o prazer de pregar essa palavra. A igreja está na rua pregando a palavra para o bem da sociedade, para o bem da família. Mas o povo tem um coração duro. O povo está na mesma condição na época de Noé. Nós estamos vendo o resultado da escolha do homem. É o marido matando a mulher, é os filhos matando o pai, é o pai matando os filhos. É terremoto, é guerra, é tsunami. É o cara perdendo a vida. Sabe por quê? Porque procura querer desacatar a Deus, não é nada. Elemento, foi o que Jesus disse para o rico. Ele bendizeu a riqueza dele e a alma dele. Mandou que a alma dele gozasse dos bens dele. Aí Jesus olhou para ele assim. Aquele homem só pensava nas coisas deste mundo. Aquele homem só pensava no sucesso da vida dele, que ele tinha aqui. Aí Jesus olhou para ele e disse para ele assim: tu és louco. Você pode viver até 100 anos, 200 anos aqui, mas um dia quando a morte bater na tua porta, o que tu terás para apresentar a Deus? Então tem pessoas assim, que ele deixa Deus em último lugar na vida dele. E quando isso acontece e ele morre, aí ele vai reconhecer agora que precisa de Deus, mas vai ser agora tarde demais. Oxalá
Que não seja tarde na sua vida. Eu sei que você não é burro, você é um cara inteligente. Eu sei o que você está assistindo, o que vem acontecendo aqui no mundo. Eu sei o que você está vendo, os terremotos, os ciclones, os tornados, as guerras, as fomes. Lá no Sudão e na Nigéria estão matando um canto como se mata boi. Mas sabe o que é isso? É cumprimento da palavra de Deus que está escrito lá em Apocalipse. Que uma grande multidão pedia que Deus vingasse o sangue dele que foi derramado aqui na terra. E a gente aí, aquele acaterado, aquietai-vos para que se cumpra o número que ainda irão morrer pelo meu amor do meu nome. Quem morre pelo amor do nome de Cristo, Jesus disse que encontrará paz, encontrará a vida, terá a vida de volta. Aquele que perder a vida por amor a mim, eu a darei de volta. O diabo só faz enganar, o diabo só dá um salário enganoso. O prazer do diabo é de matar e de destruir. O prazer do diabo é ver o cara cego. O prazer do diabo é ver o cara na cadeira de roda. O prazer do diabo é ver o cara matando a esposa. O prazer do diabo é ver o filho matando o pai. O prazer do diabo é ver o cara cego. O prazer do diabo é ver o cara numa cadeira de roda. O prazer do diabo é ver o cara na miséria caçando lixo. O prazer do diabo é ver o cara totalmente na miséria, na desgraça. Mas Deus tem nos prometido no capítulo 14, um novo céu, uma nova terra, onde nessa nova terra, não haverá cemitério, não haverá casa funerária, não haverá IML, não haverá cadeia, não haverá assassinato, não haverá injustiça, os trabalhadores não serão injustiçados, os trabalhadores não serão roubados, não haverá crime, não haverá roubo, não haverá adultério, não haverá homossexual, não haverá aquele que tem prazer, quem gosta de abrir a boca e receber um sêmen num ano e na boca, não haverá aquele que gosta de tirar a vida da mulher, dos filhos, maltratar a fauna e a flora. Nessa nova terra não haverá tsunami, nem terremoto, nem guerra. Portanto, meu amigo, a oportunidade é essa. Jesus está te convidando, Jesus está te chamando. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Enquanto a igreja estiver na terra, você sempre vai ouvir um convite para você mudar de vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que quer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é a ressurreição. Jesus é a ressurreição do ser humano. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. É o único que pode absolver o homem dessas maldições que por meio da transgressão, da prevaricação do homem, tudo aconteceu. Porque no projeto divino, Deus não criou, no projeto de Deus, Deus não criou uma sociedade para viver nessa condição que hoje nós estamos vivendo. No projeto de Deus não existiria cemitério, no projeto de Deus não existiria cadeia, no projeto de Deus não existia ladrão, no projeto de Deus não existia homossexual, no projeto de Deus não existia impunidade, cooperativismo, corruptos, que não tem a menor interesse de proteger o pai de família e o cidadão. Nessa nova terra, você não passará mais por isso. Nessa nova terra, quem vai coordenar ela é Yeshua. O Cordeiro estará no meio, apacentando aqueles que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Nessa nova terra não haverá impunidade, cooperativismo, não haverá corrupto. Nessa nova terra não haverá morte. Nessa nova terra não haverá tornado. Nessa nova terra não haverá guerra. Nessa nova terra não haverá tsunami. Nessa nova terra não haverá inundações. Nessa nova terra não haverá cegos, paralíticos. Nessa nova terra você não será atingido pelo infarto. Nessa nova terra você não perderá as pernas. Nessa nova terra o homem não matará mais sua esposa. Nessa nova terra os filhos não matarão mais os pais. Nessa nova terra não haverá mais injustiça. Nessa nova terra não haverá um alto teor de agrotóxico.
É uma nova terra de paz, de alegria. Você poderá sair de casa sem medo de ser assaltado, de ser assassinado, de ser roubado, de ser atropelado. Nessa nova terra você não vai ver nenhuma casa enlutada. Nessa nova terra você não vai ver nenhum cortejo fúnebre. Nessa nova terra não haverá casa funerária. Nessa nova terra, Satanás, o diabo, a morte, o anticristo, a besta fera, todos eles foram lançados num tártaro. E nunca mais ele sairá de lá. Até a morte ela vai morrer também. Capítulo 15, versículo 1 por diante. Paulo diz que nós receberemos um corpo glorioso. Um corpo que não mais sofrerá esse detrimento, um corpo onde nós não seríamos mais atingidos pelo infarto, pelo derrame, pelo câncer, pela cegueira, pela diabetes. Uma nova terra, onde não haverá gananciosos. Uma nova terra, onde não haverá materialista ateu. Numa nova terra, onde esse sol não vai incomodar mais a sociedade. Numa nova terra, onde não vai chover um dia equivalente a 2, 3 meses. Numa nova terra que não haverá mais guerra, não haverá mais ciclone, não haverá mais fome, não haverá mais falta de alimento. Numa nova terra onde não haverá injustiça, numa nova terra onde haverá paz, alegria. Numa nova terra onde você poderá sair de casa sem medo. Numa nova terra onde você poderá sair de casa e você não será mais assassinado, você não será mais roubado, você não será mais atropelado, você não será mais roubado os seus direitos trabalhistas. Estou terminando por aqui, que Deus nos ajude. Uma rápida introdução para o bem da sociedade, porque haverá um dia onde a Bíblia diz em Apocalipse, onde tribos, nações e línguas comparecerão perante a tribunal de Cristo. Todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, dependente ou não da sua origem. Vai prestar conta, é a lei do retorno. O que nós fazemos aqui na terra, tudo o que nós deixamos de fazer de bom, vai ser cobrado naquele dia. Porque ele tem um livro, e esse livro contém toda a sua biografia, esse livro contém toda a sua história, esse livro contém tudo o que você fez aqui na terra. E eu quero te dizer uma coisa, além de você passar por esse ultimato, de você se apresentar perante ele, ele terá também o livro da vida. E esse livro da vida vai ser aberto. E quando esse livro da vida for aberto e for chamado, aqueles que estão escritos nele e o seu não for chamado, então o seu lugar será no tártaro, o seu lugar será no inferno, pela sua rejeição. Não. Se o cara é fumante, se o cara gosta de beber, é porque ele escolheu. Toda escolha vem do homem. O homem escolhe a ser um torcedor do esporte. O homem escolhe a ser um torcedor do Santa Cruz. O homem torce a ser um torcedor do Náutico, do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians. E por aí vai. Mas o homem é responsável pela sua escolha. O homem tem tempo para escolher tudo essas coisas. O homem tem tempo para escolher fumar uma maconha, uma pedrinha, tomar uma cerveja, beber um bom vinho, ir para um motel, vestir uma calcinha, quem gosta, um fio dental, fazer uma suruba, abrir a boca, receber um pênis, um espermo, um sêmen num ano na boca. Mas o homem não quer. Eu assisti um vídeo, que o cara fez o vídeo, e ele dizia no vídeo que Deus deveria sair do nosso meio, que Deus deveria sair da nossa sociedade, porque Deus seria um incômodo em nossa sociedade. Deus seria um incômodo no relacionamento dele, porque ele gostava de beijar na boca de outro bigodudo e lamber a língua do outro homem, porque ele gostava de ficar de quatro e receber um espermo, um sêmen na boca. Ele queria tirar Deus da nossa sociedade. Eu estava pregando ali ontem, o cara disse a mim que essa palavra incomodava ele.
E um dia você vai precisar dela. E a morte está escrito que os homens terão fome e sede. Fome, não de comer e beber, sede, e não de beber água, mas de ouvir a palavra de Deus. Vai chegar um tempo que está próximo, que você vai reconhecer que Deus é Deus, mas será tarde. É por isso que nós estamos trazendo essa palavra, um evangelho cultural não é um evangelho capitalista, mas é um evangelho que transforma, um evangelho que conscientiza. Nós temos essa obrigação. A Bíblia diz, se nós não avisarmos ao ímpio o caminho em que ele está e ele morrer naquela condição, o sangue dele Deus cobrará de nós. Então nós temos que pregar um evangelho verdadeiro. Paulo disse, se alguém vier com outro evangelho falsificado, moderno, seja anátema. Que evangelho sofisticado e moderno é esse? Um evangelho que você pode fazer de tudo. Um evangelho que você vê lá de fora fumando uma maconha. Um evangelho que você vê lá de fora quem gosta vestindo uma sainha, uma calcinha. Mas você pode permanecer vestindo sua calcinha. Você pode permanecer fumando sua maconhazinha. Você pode permanecer adulterando. É um evangelho fácil. Aí Paulo diz, condene esse evangelho. Qualquer tipo de igreja de evangelho que não contenha sã doutrina não é verdadeira. A verdadeira igreja, ela contém, ela mantém, ela preserva a sã doutrina. O verdadeiro evangelho tem compromisso com o reino dos céus, tem compromisso com a sociedade. O compromisso de Jesus foi tão grande com a sociedade que ele foi levado, sabe para onde? Para a cruz, lá para o Gólgota. Sem pecado. Filho de Deus, que tomou uma forma humana, derramou o seu sangue e nos últimos momentos ele disse, Pai, tudo está consumado. Ele se sentiu tão sozinho na cruz que ele disse, Pai, por que tu me desamparaste? Pelo amor à tua alma, pelo amor à minha alma. Está pensando que o ato foi de brincadeira? Ali não se tratava de uma pessoa comum, não. Ali não se tratava de uma pessoa de origem pobre, não. A Bíblia diz que ele se fez pobre, se tratava do Filho de Deus, o único que foi achado digno de morrer e morrer para a raça humana, o único capaz de absorver essa condenação que Deus lançara sobre a raça humana e o mundo lá após o pecado do homem, foi Yeshua. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Que salvação é essa? Do lago de fogo, do Tártaro, do inferno. O único meio de você escapar da segunda morte é você abandonar os privilégios, entre aspas, que esse mundo oferece. Qual é o privilégio que esse mundo oferece? Aí você vê seu filho morto no meio da rua. Esse é o privilégio que esse mundo oferece. Lembra de você ver a sua filhinha estrupada, assassinada, o seu filho assassinado, a sua esposa ser estrupada, você perder a sua moto, você perder o seu celular, você perder a sua aliança, você perder a sua vida, a sua dignidade, a sua moral, porque hoje nesse país não há mais respeito nem de dignidade não, rapaz. Cidadão aqui não tem valor nenhum, não. Então qual é o privilégio que esse mundo tem nos oferecido? É você sair de casa com medo de ser assaltado e de morrer. Muita gente enganada com esse mundo. Muita gente enganada com o diabo. O diabo é o pai da mentira, o diabo é enganador. O cara não tem prazer no sucesso do homem, não. O cara não tem prazer que o cara ame a esposa, não. O cara não tem prazer que o cara ame a família, não. O cara não tem prazer que o cara ele se contenha só com a esposa, não. O cara não tem prazer de manter a pureza no casamento, porque o diabo vai trabalhar no psicológico dele e ele vai querer, todavia, quem gosta, a ter um relacionamento extra. Aquele relacionamento onde o cara coloca o pênis no ano da esposa e na boca quem gosta. Que a Bíblia aí está vendo que ele está agora querendo desfazer a ordem natural das coisas. E qual foi a ordem natural que Deus estabeleceu para que o homem reproduzisse e trouxesse
prazer no relacionamento entre homem e mulher. Aí Deus fala para o homem, quando Deus cria o homem, e diz assim: crescei-vos e multiplicai-vos e sede fecundos. Aí eu faço uma pergunta a vocês. Alguém que ignora a minha expressão. Será que Adão tivesse relação com Eva só pelo ano e pela boca? Eles teriam filhos? Eles teriam bisnetos, netos, descendentes? O único órgão que Deus criar e biologicamente apresentado pela ciência é a vagina e o pênis, onde há um encontro entre o espermo e o sêmen. Mas o homem hoje ignora a lei moral de Deus. Os homens não querem saber mais de Deus. Os homens gostam mesmo de vestir um cuecão de couro, quem gosta. Os homens gostam mesmo de ficar de pé e balançar a roseira. A imoralidade, a depravação, na proporção em que a sociedade ela vai se evoluindo, na proporção em que a tecnologia, a ciência vai crescendo, na proporção em que a sociedade ela vai crescendo em populacional, vai crescendo com ela a depravação, a imoralidade, o crime, o roubo, a impunidade, o cooperativismo, o derramado sangue, a impunidade. A ideologia de gênero, a apologia, a ideologia de gênero. Sabe por quê? Porque quando o homem pecou, essa maldição agora, ela veio diretamente para o DNA do homem. E o único meio de ter uma purificação nesse DNA tem que ser um outro DNA sem pecado, que é o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não haverá salvação, não haverá remissão. Haveria que ter um sangue puro, um sangue sem pecado, não um sangue de um homem, mas um sangue de um Deus que tomou uma forma humana, um sangue não daquele que veio por meio de Adão e Eva, que veio no meu pecado. Foi gerado por meio da consequência da desobediência do homem. Estamos vivendo nos últimos tempos. O mundo está, tem um hino que diz assim: o mundo está em ruína, está em confusão. Ninguém se compreende. É a imoralidade, é a sensualidade, é a falta de pureza, a falta de vergonha, a falta de pudor. É um vocábulo podre que ninguém respeita mais os velhos, ninguém respeita mais aquele cidadão pacato que ainda preserva o tradicional. Não existe mais respeito, o vocábulo é podre. Até falar nele aqui, a Bíblia me proíbe, mas estamos vivendo nessa sociedade. Uma sociedade que anda com a cruz pendurada no pescoço, uma sociedade que anda com a Bíblia na mão, mas de um lado anda com a metralhadora, do outro lado anda com a pistola, do outro lado anda com um bocado de capanga. Esse evangelho não é o de Cristo, não. Esse evangelho que explorador, esse evangelho que escraviza, esse evangelho que tira e rouba o suor do trabalhador, não é o verdadeiro evangelho, não. Verdadeiro evangelho, meu amigo. Jesus chegou no capítulo 10 de São Mateus e disse: olha, vai, cidade, cidade e aldeia, aldeia. Cura os cegos, aleijados, paralíticos, os leprosos. Não leve alfoge. Mas na casa que você chegar e for de paz, se alguém lhe convidar para almoçar, vai e almoce, não pergunte nada por conta da consciência. Porque diga ao trabalhador do seu salário. A única exploração do verdadeiro evangelho é explorar o mundo em busca de pessoas perdidas para que ele volte ao arrependimento,
para que ele possa reconhecer que só Yeshua, só Jesus pode libertar ele. Que ele possa entender que ele tem uma alma, que ele possa entender que ele tem um limite aqui na terra, que ele possa entender que todos nós um dia iremos morrer, que ele possa entender que a nossa vida aqui é limitada, que ele possa entender que nós iremos, todavia, ser dissolvidos nesse pó, porque foi a sentença que Deus lançou ao homem quando o homem pecou. Tu és pó e para o pó tu tornarás. Não se iluda com o diabo, não. Ele quer a tua alma. Ele te convence você permanecer nesse gozo, nessa mentira. O cara é mentiroso, o cara é sádico, o cara nem alma tem, porque ele foi disposto, humilhado. Tu fosse humilhado, Zé Bundão. Jesus se humilhou. Tu quisesse matar ele. Tu quisesse fazer uma separação, uma divisão entre Deus e Jesus Cristo. Tu não conseguisse, mas tu queria fazer quando ele sentiu fome no monte da tentação. Portanto, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que você tenha outra oportunidade. Que eu possa voltar aqui e trazer essa palavra para que você possa aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Então, meus irmãos, estamos finalizando aqui mais uma palavra nessa tarde. A palavra é essa, que ela pode transformar o homem. Que continue. Sei que a perspectiva é muito grande. Diminuído até os meus inscritos, né? Sempre era 700, 800. No YouTube agora é 4, 5. Porque o Evangelho de Cristo é esse mesmo, é perseguido. Esse Evangelho de Cristo no mundo ele não é aceito, não é tão provável que no Sudão estão matando os crentes. É tão provável que na Nigéria estão acabando com os crentes. Eu não vou deixar de pregar, não. Não vim aqui também para bater meta. Eu vim para pregar. Diminuíram porque Paulo disse que os homens teriam comissão nos ouvidos desse evangelho. Ele não pode ser pregado não, nem nas igrejas pode ser pregado. Na rua pode, mas ele limita mesmo. Foi o YouTube que limitou e mandou uma mensagem para mim. Que Deus nos ajude, em nome de Yeshua.